Bem-vindos ao final da história de Lucas Jordão. Se inscrevam, deem like, comentem, compartilhem, para que possamos continuar a contar lindas, inesquecíveis histórias. No episódio anterior, Lucas recebeu um convite muito especial. Ele sabia ser de Beatriz, porém, ao chegar, não era o que esperava, ficando ele chocado. Nem tudo é o que parece, Lucas, afirmou ela, se dispondo a revelar toda a verdade. Meu casamento, Lucas, foi combinado pelo meu padrasto. Foi servida como uma moeda de troca. Assim, iniciou Beatriz seu relato. Em sua voz não havia rancor nem revolta. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, deixando um patrimônio considerável, além de um seguro de muito valor. Passado um tempo, minha mãe conheceu esse bendito homem, ficando perdidamente apaixonada por ele. E assim surgiu o meu padrasto e eu me tornei um empecilho. Alegando desejar uma educação refinada para mim, ela me enviou para um colégio na Suíça. Contra a minha vontade, ela me enviou. E eu fui, tive que ir. A minha mãe, ela sempre foi fútil, mimada, escrava da estética. E papai, papai, ele a amava com tanta intensidade que fazia tudo o que ela queria. E ela se aproveitava disso. Quando fiz 17 anos, ela foi me buscar, dizendo que os custos estavam altos demais e que era melhor eu voltar para o Brasil. Então, voltei. Mas logo percebi que muita coisa havia mudado. Eles estavam sempre brigando por dinheiro. E aquele homem, imagina, aquele homem desprezível, começou a me olhar com um jeito malicioso e a rondar meu quarto, sempre com algumas desculpinhas. Mediante isso, eu passei a trancar a porta do meu quarto, mas muitas vezes eu ouvia a maçaneta sendo forçada. Tentei falar com ela sobre isso várias vezes, mas ela dizia que eu estava equivocada. Então, descobri a verdade um tempo depois, que ele tinha feito péssimos investimentos e quase tudo que meu pai deixou estava ruindo. Acabou, mediante isso, contraindo uma grande dívida com Ricardo. Segundo minha mãe, a solução que ele encontrou, juntamente com ela, foi me oferecer como esposa. Ricardo entraria nos negócios e as dívidas seriam quitadas. O pior foi a mentira. Disseram a ele que eu já tinha mais de 20 anos e que seria uma excelente esposa. Quando fui apresentada a Ricardo, ele se surpreendeu ao ver uma jovem de 19 anos revoltada e forçada a casar com um homem bem mais velho. Eu recusei, chorei, quis fugir, mas minha mãe me chantageou, dizendo que preferia morrer a viver na pobreza, que ela faria uma loucura, pois estava acostumada ao luxo, ao contrário de mim que nunca me importei com isso. E o Ricardo, ele me olhava, enquanto eu só queria fugir daquela sala. Ele ainda estava forte, sem cadeiras de rodas. Aí então ele disse com uma ternura que me surpreendeu: minha jovem, posso imaginar o que sente. Fomos enganados e você deve estar aí pensando horrores de mim. Mas façamos o seguinte: quanto ao casamento, podemos desfazer esse arranjo. Não, por favor, respondi.
Meu padrasto arruinou quase tudo que meu pai deixou. E minha mãe não suportaria a miséria. Ela me culparia o resto da minha vida. E, e ela é louca por ele. E sem mais dinheiro, eu tenho certeza que ele vai deixá-la. E eu não teria como sustentá-la. O Senhor é o único que pode salvar o que restou. Não desfaça, eu me caso com o Senhor. Pelo que entendi, respondeu ele, você também não se sente segura com ele por perto, não é? Aí abaixei a cabeça concordando. Após alguns minutos em silêncio, ele disse que a dívida não era o problema e propôs: se casaria comigo, mas com uma condição. Meu padrasto teria que sair dos negócios. E quanto a você, minha menina, cumprimentou ele, fique tranquila, nosso casamento será de fachada. Dormiremos em quartos separados, nunca tocarei em você, tenho uma doença que me consome aos poucos, nem todo o meu dinheiro pode me trazer cura. Eu pareço forte, mas é uma fachada também. Vivo na completa solidão. Os médicos dizem que tenho apenas alguns anos de vida. Se suportar minha companhia nesse tempo, prometo, não será minha prisioneira, mas diante da sociedade terá que ser minha esposa. E assim, Lucas, começou meu casamento. Passei a cuidar dele com carinho e gratidão. Continuei com meus estudos, me formei. Ironicamente, tempos depois, meu padrasto foi morto por pessoas que ele havia prejudicado. A minha mãe ficou bem, toda feliz, sofreu por algum tempo, mas logo ela ficou recuperada. E por hora diz que não vai mais se casar, que só vai viver de aventuras amorosas. Eu não aprovo, mas cada um faz as suas escolhas. Conheci Santo Antônio das Canoas há cerca de 4 anos e foi por acaso. E desde então virou meu refúgio de inverno. Fiz amizades sinceras com os moradores de lá e lá eu encontro a paz. Ricardo me deu tudo, pedindo apenas atitude, fidelidade e lealdade, no qual cumpro sem nenhuma dificuldade. Eu vivi em paz e tranquilidade, mesmo sem realizar meus sonhos, até encontrar você, Lucas. Então eu perturbei sua paz, sua tranquilidade? Perguntou Lucas, muito sério. Não, Lucas, você não perturbou minha paz. Nós cumprimos um propósito. Acredito que Deus nos coloca no mesmo caminho quando nossas almas precisam acordar para se encontrarem. E foi isso que mutuamente nos aconteceu. É como se nós estivéssemos nos esperando sem saber. Você, Lucas, mexeu com tudo aqui dentro. Foi como como abrir uma janela num quarto fechado há anos. Eu estava em paz, sim, mas era uma paz sem cor, sem som. Com você, tudo ganhou um sentido novo. Lucas permaneceu em silêncio. Cada palavra de Beatriz ecoava dentro dele, como uma melodia suave e dolorosa. Seu coração, tomado por um amor imenso, pulsava de gratidão e ternura diante da mulher extraordinária que estava à sua frente. Beatriz, murmurou ele, com a voz embargada, creio que não há mais nada a dizer além do que eu a amo muito. Ela o fitou com um olhar que dizia o indizível. Havia tanta entrega, tanto amor naquela troca muda de olhares, que por um instante o tempo pareceu suspenso. O silêncio entre os dois era mais eloquente que qualquer palavra. E então, como ficamos? Perguntou ele com um sopro de esperança na voz. Lucas, você se lembra da data em que nos conhecemos, naquela praia? Respondeu ela com um
leve sorriso nostálgico. Como eu iria esquecer? Então, na mesma data, na mesma hora, no mesmo lugar, lá estarei, esperando por você. Lucas arregalou os olhos incrédulo. Você está falando sério, Beatriz? É praticamente quase um ano. Lucas, Ricardo precisa de mim agora, mais do que nunca. E eu preciso estar com ele. Você entende, não é? Lucas fechou os olhos por um instante, como quem tenta conter um mar revolto que se agitava dentro dele. Sabia que estava prestes a atravessar o mais longo dos invernos, fora de Santo Antônio das Canoas. Não fique assim, disse ela, tocando seu rosto com doçura. Não podemos nos ver até lá, mas o que temos, Lucas, é mais forte que a ausência. Nosso amor nos sustentará. Lucas a abraçou. Então, quando a data chegar, será um recomeço? Perguntou ele. Sim, meu amor. Será o dia de um sim definitivo para uma vida ao teu lado. Ou o início de mais uma espera, se assim tiver que ser. Eu preciso caminhar com Ricardo até o fim. Eu quero estar com ele até seu último suspiro. Lucas a envolveu em um abraço silencioso, apertado, como se quisesse guardar dela um pouco de calor para sobreviver à distância. Seus olhos naquele momento não choravam, mas por dentro a alma soluçava. E mesmo assim, ali, no mais profundo do seu ser, ele sabia, tinha certeza, seu amor por Beatriz esperaria o tempo que fosse necessário. Você está tão linda, sabia? Disse ele, tentando retomar o tom natural da conversa. Você também está lindo, meu amor. Agora temos que ir. Ricardo deve estar à minha procura. Por mais que doesse em Lucas, ele não conseguia deixar de sentir uma sincera simpatia por aquele homem. Afinal, ele havia protegido Beatriz de um mal maior. Mas a surpresa não parou por aí. O mordomo se aproximou com discrição e informou. Senhor Lucas, o senhor Ricardo o aguarda no escritório. Por favor, me acompanhe. Lucas assentiu e o seguiu em silêncio pelos corredores elegantes da mansão. Ao entrar no escritório, deparou-se com o senhor Ricardo sentado em sua cadeira de rodas. Havia algo de imponente naquele homem, tão frágil. Embora a enfermidade o tivesse roubado a vitalidade, não lhe tirara a autoridade nem a intensidade do olhar. Lucas não soube explicar por que se sentiu tão pequeno diante dele. Talvez fosse o peso da história que aquele homem carregava. Deve estar curioso, não é, senhor Lucas? Disse Ricardo com um leve sorriso. Confesso que sim, senhor Ricardo. Por favor, sente-se. Fique à vontade. Aceita alguma bebida? Não, obrigado. Por hoje já chega. Muito bem, então vamos direto ao assunto. Bem, meu rapaz, eu sei que você e Beatriz estão muito apaixonados. Senhor Ricardo, eu posso... Calma, rapaz, calma, só me escute. Houve um breve silêncio, como se Ricardo mergulhasse em suas memórias antes de continuar. Quando vi aquela jovem garota de 19 anos diante de mim, com aquele olhar revoltado que saía chispas, também pudera. Era compreensível. Senti, senhor Lucas, naquele instante, o mesmo que provavelmente sentiu ao vê-la pela primeira vez. Mas a diferença é que, no meu caso, o que senti foi como se visse a minha própria filha, que teria a mesma idade. Ele baixou os olhos, a voz embargada de saudade. Sim, senhor Lucas, eu tive uma família, uma esposa adorável,
linda e uma doce filha de 11 anos, tão linda como a mãe. Eu as amava profundamente, mas infelizmente, como tantos homens, acreditava que tinha o direito de fazer o que bem quisesse. Eu traía minha esposa. Traía porque achava que podia, que como homem eu tinha direito. Você não entende bem esse tipo de escolha, não é? Lucas permaneceu em silêncio. No meu caso, foi ainda pior. Eu era um homem casado. Naquele dia, eu deveria acompanhá-las a uma apresentação na festinha de uma amiguinha da minha filha. No entanto, por preferir a outro tipo de festa, com mulheres, bebidas, será que foi um castigo? Um grave acidente matou a minha esposa, minha filha e o motorista que as conduzia. Ele respirou fundo, a dor ainda viva nos olhos. Sabe, Sr. Lucas, por muito tempo eu culpei a Deus. Ah, como eu culpei a Deus. Não é isso que acostumamos fazer? Jogar a culpa toda nele? Precisei ir ao inferno, no meio de toda aquela dor, para, um tempo depois, compreender e entender que a culpa não era dele. A culpa não era dos motoristas que, mesmo cometendo alguma imprudência, e a culpa também não era minha. Eu aprendi e entendi que era o tempo delas partirem, juntamente com o motorista, por uma razão que desconhecemos. Mas o que veio me matando, o que me matou, Sr. Lucas, foi conviver pela minha má conduta, ter sido infiel, egoísta, machista, por eu não ter valorizado, aproveitado os momentos com quem eu dizia tanto amar. Eu acreditava, como muitos pensam, que o luxo que o dinheiro pode comprar já é suficiente para deixar qualquer pessoa feliz. Ricardo fez uma pausa longa antes de continuar com a voz mais suave. Naquela noite, ao ver aquela jovem Beatriz, disposta a sacrificar seus sonhos, juventude, por amor à mãe, algo dentro de mim, Sr. Lucas, se transformou. Foi como se, naquele instante, eu transferisse para ela todo o amor que um pai verdadeiro sente por sua filha. É como se o universo, como se Deus estivesse me dando uma outra chance. Desde então, passei a protegê-la, a cuidar dela, com a mesma dedicação e ternura que um pai devotaria ao seu próprio sangue. Olhou diretamente nos olhos de Lucas. Eu sei que ela conversou com o senhor no jardim, Sr. Lucas. Eu mandei investigá-lo. Desde que ela voltou de Santo Antônio das Canoas, ela voltou com um brilho diferente no olhar. Não precisou muito para eu saber o que havia acontecido. E ela me contou tudo, Sr. Lucas. Beatriz nunca me escondeu nada. E o que ela me disse sobre o senhor, que o senhor a respeitou o tempo todo que esteve com ela.
e isso já me bastou. Bastaria. Entretanto, a investigação só confirmou que você, Sr. Lucas, é um homem bom. E, acima de tudo, é um homem que a fará muito feliz. Após a morte do marido da mãe dela, eu disse-lhe que poderíamos nos divorciar, que ela estaria livre finalmente. Mas, para surpresa minha, ela não quis. Ela não aceitou. A essa altura, a doença já havia avançado, obrigando-me a depender dessa cadeira de rodas. E foi então que ela disse, Sr. Lucas, com uma firmeza tão doce nos olhos, que me tocou. Eu fiquei sem palavras na hora. Que permaneceria ao meu lado, ainda como minha esposa, e que cuidaria de mim até o fim. Ela, que eu considero a minha filha Beatriz, é o sol da minha vida, Sr. Lucas. A luz que me guiou nos momentos mais sombrios, mais dolorosos. E agora, me sinto mais tranquilo em saber que quando eu partir, eu sei que isso não vai demorar muito, Sr. Lucas. Que ela estará bem amparada, cercada de amor e financeiramente segura, embora insiste que não quer nada, que já tem o suficiente. Mas ela, querendo ou não, é minha herdeira. Ela é minha herdeira. Juntos nós construímos, Sr. Lucas, algo maior que nós dois. Uma fundação, uma ideia que partiu dela. Uma fundação que acolhe e ampara crianças e idosos carentes. Esse é o nosso legado. É o legado de Beatriz, no qual ela terá condições mais que suficientes para continuar esse projeto. Senhor Ricardo, disse Lucas com a voz embargada, eu não sei o que dizer. Eu só sinto muito, muito mesmo, por sua esposa e por sua filha. Também lamento profundamente, Sr. Lucas. Mas a vida de quem fica precisa continuar. E que ela nos transforme em pessoas melhores do que fomos. Se não pelo amor, que seja pela dor. Que no fundo, eu acho que é o próprio amor e outra forma. Fez uma pausa. O silêncio pesou por alguns segundos, antes de ele continuar, com a voz um pouco mais firme. Tem mais uma coisa, Sr. Lucas. Sei que o senhor e ela vão sentir muita vontade de se encontrarem, de estarem juntos, mas sinto muito, isso não será possível. Não, absolutamente não por minha causa, mas por ela, por Beatriz, que não ficaria em paz e nem seria dela ter encontros furtivos como uma mera amante, e tampouco ver seu nome estar envolvido em fuxicos e especulações nas redes sociais. Como sabe, hoje em dia nada se esconde por muito tempo. O senhor entende isso, não é, Sr. Lucas? Bem, Sr. Ricardo, respondeu Lucas com o coração apertado. Eu mesmo nem gostaria que isso acontecesse. Nosso amor, Sr. Ricardo, é tão pleno que vai poder esperar o tempo que for preciso. Eu creio que tudo acontece quando tem que acontecer, no tempo certo. Muito bem, Sr. Lucas. E posso lhe assegurar, não vai demorar muito. Por favor, Sr. Ricardo, não fale assim, interrompeu Lucas com um fio de voz. Beatriz sofreria muito em ouvi-lo
falar assim. E confesso, Sr. Ricardo, que mesmo tendo-o conhecido hoje, eu comecei a sentir uma grande e sincera afeição pelo senhor. A recíproca é verdadeira, Sr. Lucas. Beatriz o ama profundamente e vejo que o senhor também corresponde a esse amor. Então, cuide bem dela, hein? Fez uma última pausa breve, como quem selava uma despedida. Agora vá, por favor. E não se esqueça nunca, Sr. Lucas, do nosso trato. Jamais me esqueceria de um acordo, Sr. Ricardo. Forças para o senhor. Eu me sinto grato por tudo. Adeus. No impulso que escapava ao protocolo, mas vinha do coração, Lucas se inclinou e depositou um beijo afetuoso no rosto de Ricardo. Surpreso, ele sorriu, com os olhos brilhando de ternura. Uma palidez já lhe tomava o rosto, reflexo do esforço que lhe custara aquele diálogo. Ainda assim, permaneceu altivo, sereno, quase em paz. Uma leve batida na porta interrompeu o silêncio. Era o mordomo, discreto, entrou e abriu. Caminho para Lucas sair. Ao cruzar o corredor, Lucas avistou Beatriz, que estava junto a um pequeno grupo de pessoas. Ela ouviu, e por um instante que pareceu suspenso no tempo, seus olhos se encontraram. Ela sabia, não era preciso dizer nada. Os olhos dela diziam tudo. Sabia exatamente o que havia sido dito naquela sala. E mais do que isso, diziam que ela o compreendia e o amava. Apesar de tudo, por tudo. Durou apenas alguns minutos, mas foram suficientes para que os olhos de Beatriz se enchessem de lágrimas contidas. Sentindo o coração dividido entre a razão e o desejo, Lucas fez um leve movimento com a cabeça, num gesto silencioso de despedida. E então se virou, caminhando para a saída. Antes de ir embora, aproximou-se de um garçom e disse com educação: "Por favor, diga à senhora Montfort que a festa estava linda, tudo perfeito, e que ela me perdoe por não me despedir pessoalmente. Muito obrigado. Boa noite." E saiu. As lágrimas até então contidas, agora insistiam em escorrer por seu rosto. Tudo aquilo havia sido inesperado, intenso, transformador. Mas uma coisa, pelo menos, era certa em seu coração. Ele esperaria por Beatriz o tempo que fosse necessário, custasse o que custasse. Já próximo ao portão, como que puxado por algo maior, Lucas se voltou. Lá estava ela, na mureta da varanda, o observando em silêncio. Seus olhos o acompanhavam com doçura e uma firmeza serena. Ele viu, mesmo à distância, ele pôde ver as lágrimas que escorriam por seu belo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, tampouco de adeus. Eram lágrimas de amor e de um até breve. Desde então, Lucas não viu mais Beatriz. A ausência dela era como uma brisa fria que atravessava o peito. Por um lado, o coração doía em silêncio, por outro, havia uma estranha sensação de plenitude, como se o amor que ela deixara pulsasse nele, dando-lhe fôlego para continuar.
Jogou-se no trabalho com intensidade, precisava ocupar o tempo, manter-se em movimento, respirar fundo e confiar no tempo. Kaique e Yara mudaram-se para São Paulo, iniciando uma fase que exigia muita força de vontade, coragem e paciência. Os médicos haviam explicado que o processo de adaptação à prótese poderia levar de 3 a 6 meses para que o paciente se sentisse minimamente confortável com os movimentos e funcionalidades básicas. Mas a adaptação completa, aquela que molda o corpo, mente e alma, poderia se estender por até 1 ano. Contudo, Kaique surpreendeu a todos por manter-se sempre ativo fisicamente, seus músculos estavam fortalecidos e sua adaptação e movimentos básicos foram rápidos. Sua alma estava preparada, sua força de vontade era uma chama acesa, sustentada pelo amor incansável de Yara e pelo apoio firme de Lucas. Esse trio de sentimentos, amor, esperança e amizade, tornou a sua caminhada mais leve. A prótese, antes um objeto estranho, foi aos poucos se tornando extensão do seu corpo. Cada pequeno avanço era celebrado como uma vitória imensa. 4 meses depois, Kaique e Yara retornaram a Santo Antônio das Canoas. Voltaram mais fortes, mais leves, mais gratos. Adaptado, Kaique irradiava alegria e planejava voltar à faculdade. Lucas acompanhou tudo à distância, mas sempre presente. À frente do processo jurídico de Kaique era um farol sereno em meio às incertezas. O ponto alto daquele longo percurso veio quando chegou a notícia que o advogado dos acusados e até as próprias famílias envolvidas haviam chegado à conclusão de que, diante do Dr. Lucas Jordão, não haveria chances de absolvição. Preferiram, então, buscar um acordo. Zé das Canoas, com a sabedoria simples de quem já viu o tempo passar devagar, achou sensato aceitar. Estavam tão cansados, há tempos que carregavam nas costas o peso do descaso, a lentidão da justiça. Agora, finalmente, havia uma luz no fim do túnel. Mesmo assim, Lucas não abaixou a guarda. Lutou por um acordo que fosse mais que cifras, que fosse justo, um acerto que oferecesse não apenas reparação, mas também dignidade, especialmente para Kaique e sua família. E assim foi feito. A indenização, embora não pudesse devolver a perna de Kaique, representava um recomeço, um alento, um símbolo de que, por mais que a dor não pudesse ser apagada, ela podia ser acolhida. No fim, tudo foi resolvido com respeito e equilíbrio. A audiência foi rápida, mas carregada de emoção. Zé das Canoas, ao ouvir a sentença e ver o acordo firmado, chorou. Mas não era um choro de dor, eram lágrimas de alívio, de justiça e de gratidão. Os pais de Lucas, ao saber da notícia, mesmo distante, se fizeram presentes na videochamada, que foi breve, porém carregada de emoção. Na tela, o rosto da mãe surgia com os olhos marejados. O pai, ao lado, segurava o choro com aquele orgulho silencioso, típico de quem sente muito, mas fala pouco. "Filho", disse a mãe com a voz trêmula, "o que você fez por aquelas pessoas é de uma beleza imensa. Estamos tão felizes, tão orgulhosos de você." "Orgulho não, meu filho", completou o pai com firmeza suave. "É gratidão,
por ter criado asas sem perder as raízes. Embora tenha se desviado um pouco. Mas graças a Deus, Lucas, você voltou para o caminho certo. E você honrou tudo o que te ensinamos. Lucas sorriu com humildade. A emoção ameaçou escapar pelos olhos, mas ele respirou fundo. Oh, mamãe, papai, eu só fiz o que era justo. Ajudar aquelas pessoas me ensinou tanto quanto ajudá-las. A verdade é que a grandeza não está no que a gente conquista, mas no que a gente entrega. E cada um deles me entregou um pedaço dessa grandeza. Quando a ligação terminou, um silêncio bom ficou no ar. Era como se o coração de Lucas estivesse mais leve, mais calmo, mais cheio. Entretanto, havia um canto da alma que ainda doía. A saudade de Beatriz vinha com o vento, ora branda, ora feroz. E quando vinha, tomava o apartamento inteiro. Bastava um fim de tarde mais dourada, uma música antiga, um raio de sol cruzando a sala. E ela estava ali. Ele fechava os olhos e a sentia. Beatriz, tão nítida, tão próxima, o sorriso suave, a voz que mais parecia melodia, seu perfume. Ele jurava, pairava no ar, como se ela já morasse ali. Meu amor, sussurrava ele, quase sem perceber. E então, como um lençol de brisa sobre o peito, vinha a calmaria. Uma presença invisível, mas acolhedora, como se ela estivesse mesmo ali, em silêncio a acalentá-lo. E naquele instante, Lucas não sentia dor. Apenas amor. Alguns dias se passaram, tudo seguia seu curso, até que um dia, ao chegar em seu prédio, Lucas foi surpreendido por algo inesperado. Na caixa postal, um envelope endereçado a ele. Nenhum nome no remetente, nenhum selo chamativo, mas o perfume. Ah, o perfume. Naquele instante, soube, era dela. Seu coração disparou, as mãos começaram a suar, o elevador parecia não sair do lugar. Ao entrar no apartamento, largou a pasta e chaves sobre o sofá. Como se o mundo ao redor deixasse de importar. Sentou-se, ainda com o envelope nas mãos, o peito arfando como se estivesse corrido numa maratona. As mãos tremiam. Com todo o cuidado do mundo, ele abriu o envelope. Lá dentro, uma folha dobrada com caligrafia que seu coração jamais esqueceria. Traços firmes, delicados, cheios de alma. Era a letra que ele conhecia e amava. Meu querido amor, começava: como você está? Eu estou bem. Lucas fechou os olhos por um instante, sentindo cada palavra como se fosse um toque em seu rosto. Ricardo, infelizmente, tem piorado. Os médicos decidiram que não há mais sentido em mantê-lo no hospital. Nem ele deseja isso. Estamos indo para casa nas montanhas, em Dstermar, na Suíça, lugar onde ele costumava passar as férias com sua esposa e filha antes de perdê-las. A saudade me consome. Imagino que também te machuque, mas o amor que nos une, ele nos fortalece a cada dia. Quero dar a Ricardo tudo o que ele precisa nesse tempo. Ele me cuidou com tanto zelo. Agora é a minha vez. Estou com ele por inteira, e isso me consola. Peço apenas que você, meu amor, se mantenha forte, como eu tento me manter. O que vivemos me sustenta. Seu amor me abraça, mesmo de longe. Nosso amor nos guia, mesmo na escuridão.
até o dia do nosso encontro marcado, com a bênção do tempo e da vida. Com todo o meu amor, sua Beatriz. Ricardo envia um abraço. Beijos. Lucas encostou a carta no peito. Permaneceu assim por longos minutos. Não chorava, não mais. O que sentia, e além das lágrimas, era um amor que já tinha ultrapassado a ausência, o tempo e o espaço. Era um amor que simplesmente existia. Lucas leu e releu a carta de Beatriz tantas vezes que já quase sabia de cor. Havia algo de sagrado em cada palavra escrita por ela. Beatriz tinha esse dom, o de escrever com a alma. Ela sempre dizia: nada de celular, mensagens frias, sem calor. Carta tem alma, Lucas, cheiro e sentimento. Ele sorria sempre que se lembrava das palavras dela sobre o celular, como se pudesse vê-la naquele instante, sentada à escrivaninha, com sua letra bonita e firme, desenhando sentimentos no papel perfumado. Com delicadeza levantou-se, foi até o quarto e guardou a carta dentro de um pequeno porta-objetos de madeira que ficava sob o criado mudo. Lá dentro já repousavam outros bilhetes, todos ainda impregnados com o perfume dela. O tempo passou, dias, semanas, meses se dissolveram no compasso dos afazeres. Lucas mergulhou de vez nos processos. Finalmente, o encontro que tanto aguardava com o Dr. Paulo Nogueira aconteceu. E foi mais que uma boa conexão profissional. Foi o início de uma parceria verdadeira. Juntos, começaram a advogar por aqueles que a vida havia empurrado para os cantos invisíveis da justiça. Pessoas humildes, desacreditadas, sem condições de pagar um advogado particular. Lucas e Dr. Paulo os acolhiam com respeito e dedicação, como se cada caso fosse o único. A cada vitória, celebravam com um jantar simples, mas carregado de significado. Tornaram-se grandes amigos. Lucas conheceu a esposa de Paulo, uma mulher gentil, e os 2 filhos do casal, que logo se afeiçoaram a ele. Dr. Paulo era um advogado experiente, meticuloso, tão competente quanto Lucas. Lucas, por sua vez, com sua paixão pelo direito penal econômico, ainda aceitava vez ou outra causas variadas, como fazia nos seus primeiros anos. Tinha alma de generalista, mas coração de justiceiro. Naquela fase, Lucas sentia que estava onde devia estar. Com saudades, sim, mas no propósito. Num restaurante tranquilo, numa noite, e um aroma discreto da comida recém-servida, Lucas e Dr. Paulo conversavam, alegres, após saírem vitoriosos de uma audiência. Lucas contou tudo pelo que passara até seu refúgio em Santo Antônio das Canoas, do quanto estava perdido de si mesmo naquela época. Falou das pessoas que conheceu, de como cada uma, com sua simplicidade e sabedoria, foi ajudando a curar partes dele que nem sabia que estavam feridas. Feridas causadas por ele próprio. Contou de Dona Antônia, Senhor Moisés e de todos que lhe ficaram íntimos, das conversas nas mesas do restaurante de Jonas e do silêncio acolhedor quando caminhava na praia. Da festa do peixe, Zé das Canoas e família, disse o quanto estava aprendendo e evoluindo, reencontrando-se. Dr. Paulo ouviu tudo com atenção. Impressionado, seus olhos se apertavam, como quem analisa, mas também se emociona. No final do relato, disse o quanto tudo isso o surpreendia, pois acabava de ver a imagem que ele conhecia
de Lucas Jordão. E também que, Lucas, eu preciso conhecer este lugar. Preciso ver com meus próprios olhos o que tocou você dessa forma. Minha esposa, tenho certeza que vai adorar conhecer Santo Antônio das Canoas. E assim combinaram. Dr. Paulo e família iriam conhecer Santo Antônio das Canoas. Além disso, Lucas fazia questão de visitar os pais uma vez por mês. Nessas visitas, as conversas com sua mãe se estendiam noite adentro. Ele contava dos seus estudos espiritualistas, das leituras, das reuniões que eventualmente participava, das compreensões que surgiam aos poucos. Ele falava com entusiasmo e ela o ouvia com o coração aberto, também esclarecendo algumas dúvidas dele. Ver o filho assim tão sereno, tão diferente, ou talvez finalmente sendo quem sempre foi, enchia o coração daquela mãe de uma felicidade quase indescritível. Ela sorria enquanto observava, percebendo como a vida, com suas voltas, havia o transformado. Lucas não teve mais notícias nem recebeu novas cartas de Beatriz. O silêncio dela doía, mas curiosamente seu íntimo lhe dizia que ela estava bem, mesmo ao lado do enfermo Ricardo. Havia algo mais forte que a dúvida, uma espécie de certeza silenciosa que se firmava dentro dele. O outono findava e o inverno se aproximava, lento e úmido. Na véspera do dia marcado, Lucas partiu para Santo Antônio das Canoas, com o coração cheio de amor, descompassado, vibrando entre a alegria e a ansiedade. No caminho, o pensamento voltou às palavras de Beatriz. Se não nos encontrarmos nesse dia, é porque teremos que esperar por mais um tempo. Mediante isso, ele fez uma prece que saiu lá do fundo de sua alma. Ó Deus, não pelo meu desejo, nem pela minha impaciência, mas que o Senhor não prolongue mais o sofrimento daquele senhor. E se for da tua vontade, que eu e Beatriz possamos viver esse amor. Confiante, ele seguiu. Ao chegar no hotel Ponto do Mar, foi recebido como um filho que retorna para casa. Dona Antônia e Senhor Moisés o envolveu em abraços apertados. Até Alice, que era tímida, abriu um sorriso largo ao ver Lucas chegando. Deus, estamos duplamente felizes. Nosso filho Miguel veio nos visitar e agora você, Lucas, aqui conosco. Que coisa maravilhosa, diz Dona Antônia efusivamente. Durante o almoço no restaurante de Jonas, com a mesa farta e os amigos ao redor, enquanto os demais entretinham-se entre eles, Lucas aproveitou, com o coração aberto, conversar com Dona Antônia sobre Beatriz. Contou de como descobriu sobre o casamento dela com Ricardo. A emoção em sua voz era evidente, revelando todo o amor que sentia por ela. Dona Antônia escutou tudo com a ternura de uma mãe. Quando ele terminou, ela pousou a mão sobre a dele e disse, com aquele jeito manso que só ela tinha: Na verdade, meu Lucas, eu e Moisés já sabíamos da história de Beatriz. Porém, não nos cabia contar. Era ela quem precisava fazer isso, no tempo certo, se achasse necessário. Fez uma breve pausa e continuou. Beatriz é um presente de Deus para sua vida. E você, Lucas, é um presente para a vida dela. Estamos todos felizes por vocês. Lucas assentiu emocionado. Havia naquele momento algo de sagrado, como seus corações ali presentes estivessem ligados
por algo maior que simples palavras. Miguel, filho do casal, estava na ilha do Zé das Canoas, junto com a noiva, ajudando nos preparativos da festa do peixe, que nesse ano seria especial por todas as bênçãos recebidas. Com alegria, Lucas compartilhou outra novidade, anunciando que seus pais, mais irmãos, cunhados e sobrinhos e um casal de amigos e seus filhos estariam chegando amanhã para conhecer a cidade, conhecer Beatriz e conhecer a todos seus queridos amigos e participarem da festa do peixe. Dona Antônia levantou-se, as mãos nos quadris, exclamando como quem recebe a melhor das notícias. Oh, minha nossa! Minha nossa, eu tenho que ir para preparar os quartos. Vai faltar cama nesse hotel. Moisés, querido, vai faltar pão na cozinha. Temos que providenciar tudo. Vai faltar até sossego, mas vai sobrar alegria. A energia da alegria se espalhou por Santo Antônio das Canoas. Era como se todos se preparassem para uma grande celebração de amor, de gratidão, recomeços, de encontros que o destino cuidadosamente desenhou. Mesmo com o céu coberto de nuvens cinzentas e o mar de inverno sem brilho, havia calor no ar. A alegria se espalhava, feito perfume leve entre as ruas, os barcos e as janelas entreabertas. Mas no fundo do peito de Lucas, um fio de angústia insistia em se infiltrar. Era sutil, quase invisível, mas presente. Talvez fosse o medo do não, ou a incerteza do depois. Talvez fosse apenas a alma, em silêncio, pedindo a Deus que o destino não demorasse mais a se cumprir. Sexta-feira era o dia marcado. Lucas lutava com a ansiedade, a saudade, o desejo ardente de encontrá-la. Quase não dormira direito. Se levantou, tomou um longo banho, vestiu-se com esmero e desceu para o café. Na recepção, o casal o aguardava com sorrisos cúmplices. Veja, meu amor, veja que capricho, hein? Comentou o senhor Moisés. Assim a nossa adorável e linda Beatriz vai ficar ainda mais apaixonada. Dona Antônia, com aquele olhar sempre atento, murmurou. Tenho certeza que ela também deve estar um arraso. Esses dois juntos formam um casal e tanto. Tenho certeza que em breve teremos um belo casamento por aqui. Lucas riu, meio encabulado, diante das observações do casal. Era um riso leve, mas o coração batia descompassado. Por fora, tentava parecer calmo, mas por dentro, uma tempestade de emoções. Será que ela chegou? Ou será que algo a impediu de vir? O café da manhã transcorreu com leveza, embalado por conversas amenas e o aroma de uma nova geleia feita por Dona Antônia, desta vez de mirtilo, encorpada e levemente ácida, como um beijo de surpresa. Lá fora o vento gelado soprava em ritmos alternados, ora forte, ora brando, como se a própria natureza também estivesse em suspense. A praia, quase deserta, exibia apenas alguns pescadores ao longe, consertando suas tarrafas e revisando seus barcos. Lucas contemplava tudo com os olhos marejados e sentimentos contidos. Como adorava aquele cenário, o mar, o céu cinzento, a areia macia sobre os pés. Caminhava com as mãos nos bolsos, tentando conter a ansiedade que crescia a cada passo. Por dentro, queria correr, por fora, tentava disciplinar o corpo para manter o ritmo. A hora era aquela a que haviam combinado, pontualmente. Caminhou, as gaivotas sobrevoando o mar em revoadas calmas, alheias à inquietude humana.
em busca de seus alimentos. As ondas quebravam lentamente sobre a praia, num vai e vem quase hipnótico. No horizonte, um grande barco zarpava, imponente e tranquilo, seguindo seu rumo. O coração de Lucas batia fora de compasso. A respiração se tornava mais audível, ofegante, não pelo esforço da caminhada, mas pela emoção que crescia incontrolável. Era o desejo de vê-la, a vontade imensa de reencontrar sua amada. Ele se aproximava do ponto marcado, o lugar onde ela deveria estar. Mas não havia ninguém. Lucas parou, olhou em volta, tentando encontrar algum sinal dela. Nada. Beatriz não estava lá. Beatriz não veio, não pôde vir. A frase dela tornou ecoar dentro dele como um peso de uma sentença. Se eu não aparecer, é porque teremos de esperar por mais tempo. A lembrança de suas palavras surgiu como um sussurro. Ele ouvia sua própria voz interior repetindo-as, tentando se agarrar a alguma razão. Mas o coração já se partia em 1000 pedaços. Desolado, Lucas desabou. Sentou-se na areia fria, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa, tudo à sua volta parecia girar. O mar, as gaivotas, o mundo, como se a ausência dela tivesse tirado o eixo de tudo. Ficou ali por alguns minutos, perdido em seu desespero, imerso numa tristeza silenciosa, até que... Oi, Senhor, por acaso essa folha é sua? O vento a trouxe até a mim. A voz suave que cortou o vento foi como um sopro de vida. Lucas ergueu os olhos lentamente e ali em pé, ao seu lado, estava ela, Beatriz, linda, mais bela do que nunca. Seus cachos dançavam ao sabor da brisa. O vestido leve esvoaçava e havia um brilho nos olhos dela, o mesmo brilho que sempre o fez acreditar que o amor de verdade existe. Lucas explodiu num sorriso largo, incontido. O coração, antes em estilhaços, se regenerava diante daquela presença. Ela veio, ele se levantou no impulso e ela se atirou em seus braços. Beijos, beijos intensos, desesperados, carregados de amor, paixão, de desejo e de uma saudade que já não cabia mais em silêncio. Beijos que se misturavam com lágrimas, lágrimas de reencontro, de alívio, de liberdade, de felicidade plena. Ali, naquela praia quase deserta, o tempo pareceu parar. Após os arroubos e beijos, abraços, eles se sentaram juntinhos sobre a areia úmida. Beatriz encostou a cabeça no ombro de Lucas e ele a envolveu num abraço sereno, como se quisesse protegê-la do mundo. Veja, disse ela, apontando para o horizonte. O sol apareceu para se despedir da gente, com seu belíssimo crepúsculo, e anunciar que amanhã ele virá novamente com um lindo e colorido dia. Lucas olhou ao redor, surpreso com o cenário que se transformava diante dos seus olhos. É mágico isso? Perguntou. Agora mesmo estava tudo nublado, fechado, igual como no ano passado. Mas o dia amanheceu frio e lindo, com o céu azul e o seu sol. Você se lembra? Só pode ser mágica. Beatriz virou o rosto para ele, com a doçura de quem entende as entrelinhas da vida. Não, meu amor, é o universo.
o universo nos presenteando por nossas evoluções, nossas ações e pelo amor que cultivamos. Ele a olhou como quem vê o sagrado. Sim, você está certa. Fez-se então um breve silêncio de contemplação. Como foi? Perguntou ele com significado. Ele partiu sereno, segurando a minha mão. Assim como eu gostaria que meu pai tivesse feito, mas ele não teve tempo. Respondeu Beatriz. Lucas apertou o abraço. Eu gostaria de ter ficado ao seu lado nesse momento. Ela encarou com os olhos firmes e ternos. Mas você ficou, meu amor, o tempo todo, Lucas, o tempo todo. Lucas a beijou com ternura na testa, como quem sela um compromisso de cuidado e presença. Meus pais, meus irmãos e cunhados estão todos aqui. O Dr. Paulo e sua família vieram também. Todos querem te conhecer, Beatriz. Conhecer a ilha, viver isso tudo aqui com a gente. E, é claro, participar da festa. Beatriz sorriu entre surpresa e encantada. Sua mãe e Dona Antônia, como se deram? Lucas riu, balançando a cabeça com espanto. Parecem mais que irmãs. Nunca vi uma amizade florescer tão rápido. Já até combinam roupas, assim também como meu pai e o senhor Moisés. Ela riu também, mas seu olhar trazia um leve traço de insegurança. Será que vão gostar de mim? Já a amam, não mais que eu, responde ele. Seu bobinho, retrucou ela, sorrindo marota. Ele riu, apertando a mão dela entre as suas. Amanhã será a maior festa de ação de graças que a ilha já teve. Você vai ver, será especial. Todos estão muito animados. O que mais aconteceu na minha ausência? Perguntou ela curiosa. Lucas sorriu com mistério, fazendo suspense. Você verá por si mesma. E depois eu te contarei tudo em detalhes. Mas agora, meu amor, agora não dá mais para segurar. Beatriz olhou com desejo nos olhos e a alma aberta. E o beijo veio novamente, ardente, profundo, cheio de tudo o que ficou guardado por tempo demais. Um beijo que selava o presente, curava o passado e prometia um futuro onde o amor, verdade e reencontros seriam possíveis. Concordo, e não pretendo fazer nenhum de nós esperar mais, disse Beatriz com os olhos cheios de desejo. E a voz, quase num sussurro, completou. Vamos para casa. Juntos e abraçados, seguiram pela orla, rumo à casa de cerquinha branca e jardim colorido, que agora parecia ainda mais viva sobre o céu dourado do entardecer. O silêncio entre eles reinava, não de ausência, mas de plenitude, de comunhão. As ondas quebravam suavemente, como se o próprio mar abençoasse cada passo dos dois. Foi então que, ao passarem por um dos bancos no calçadão, Lucas parou de súbito, pois ali sentado estava ele, aquele senhor de cabelos brancos e barba branca, o mesmo que vira naquela noite sombria, quando se sentia preso no fundo de um lamaçal. O mesmo olhar sereno, a mesma presença inesperada e firme. Ele comia, como da outra vez, um sanduíche embrulhado num papel pardo. Ele olhou para Lucas e sorriu satisfeito. Um sorriso largo, cheio de paz. Com uma das mãos, fez um gesto de saudação, como quem diz: Eu vejo e sei
está tudo bem agora. Lucas estremeceu. Seu corpo reagiu antes mesmo que pudesse pensar. O coração acelerou, os olhos marejaram e ele sentiu algo entre um arrepio e um abraço. Beatriz percebeu e perguntou: "Que foi, Lucas?" "No banco. Aquele senhor é o mesmo que eu vi em São Paulo, tempo atrás, e que me ajudou a encontrar o meu caminho, mesmo quando eu achava que não existia mais saída." Beatriz olhou rapidamente para o banco. Não havia ninguém e ela entendeu. "Agora estamos nele, meu amor, no caminho certo e juntos." Lucas novamente olhou para o banco. Ele já não estava mais. Sumiu como aquela noite. Ergueu os olhos para o céu, fez uma breve oração de agradecimento para aquele ser de luz que o amparou quando mais necessitou. Ao chegarem diante do portão da casa de Beatriz, eles pararam por um instante para contemplar mais uma vez o cenário à frente. O sol se escondia devagar, quase preguiçoso, atrás do horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados, como se despedisse delicadamente do dia. O mar sereno refletia aquele adeus em pequenas ondulações suaves. No alto, uma valente e solitária estrelinha já brilhava, teimosa, cortando o céu que escurecia pouco a pouco. Lucas e Beatriz se entreolharam, cúmplices, com os olhos falando mais do que qualquer palavra. Então se apressaram, entraram pela casa de cerquinha branca, agora iluminada pela penumbra do entardecer e pela promessa de uma noite inesquecível. Ali dentro poderiam, enfim, se entregar, saciar todo o desejo represado, viver plenamente o amor, a paixão que os unia e que havia resistido a tantas provas. Uma vida inteira os aguardava, cheia de propósito, de presença, de afeto, cheia de amor. Lá fora, no céu, aquela valente estrelinha permanecia, testemunha silenciosa de dois corações que, enfim, encontraram seu lar.
sou Maria, uma personagem feita de carinho que vai viver por aqui entre as histórias e os sentimentos, entre você e a emoção. E para te lembrar que cada história tem um lugar para se chamar de lar. E nosso lar é feito de sentimentos. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui termina a história de Lucas Jordão. Nos conte o que achou da história dele. Comente, compartilhe, interaja conosco, se inscreva para que possamos continuar contando novas histórias inesquecíveis. Novidade: o canal Conflitos de Almas renasce com um novo nome, Contando Histórias. Um novo nome para uma nova fase, continuando com histórias sendo construídas que emocionam, ensinam e tocam os corações. Vem com a gente nessa nova jornada de sentimentos, reflexões e inspirações.